Shalom, shalom, graça e paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Chegando aqui um pouquinho mais cedo. Uau! Vou pegar vocês de surpresa aqui, amém? Eu me chamo Profetisa Andréa Matos. Toda terça, quarta e quinta estamos de joelhos no chão para buscar o pão diário, amém? Aqui no templo, as portas estão abertas, amém? Para você que antes de trabalhar, de repente, quer receber dos altos céus, as portas estão abertas, mas é necessário também, principalmente nos dias atuais, discernirmos a importância da primícia. Sim, porque é nesse ambiente de entrega, de retidão, que nós podemos estar sensíveis à voz do Senhor em meio a tanto barulho. Amém? Nós temos um alinhamento que vem através do próprio Espírito Santo. A escolha do versículo vem dos altos céus também. Todo versículo e capítulo de um livro é 5:4. Então, a última liberação foi no livro do Cântico dos Cânticos e hoje vamos aqui ruminar e eu vou orar por você também, debaixo do poder dessa palavra. O que me chama a atenção é que quando o alinhamento vem de Deus, nós conseguimos ver a sequência de liberação, a intenção das liberações do Senhor sobre nós. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, quando é liberada sobre nós, ela é poderosa, porque geralmente ela é específica e intencional sobre a noiva, amém? Então discerna algo, nesse encontro, amém? Existe alguém te esperando, o Deus dos deuses, através da figura de Cristo Jesus, nós temos esse acesso liberado. Paulo vai dizer, se coloque diante dele, entre diante dele com intrepidez e ousadia, com convicção, discernindo o valor que você tem para ele como noiva, amém? E se de repente você que está me ouvindo ou vai me ouvir ainda não conhece o Senhor Jesus, uau, não perca mais tempo, corra para ele, porque ele é o único e vivo caminho para nos dar o fim que merecemos nele e através dele, para nos levar a viver um propósito e um destino maravilhoso. Não perca tempo. Perder tempo é não se lançar, perder tempo é não entender o favor da cruz. Meu Deus, existe um favor sobre nós. Paulo vai dizer, não menospreze. Tem como profetiza menosprezar? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Hoje eu cheguei mais cedo. Tem como menosprezar? Paulo está falando, não menospreze o sacrifício da cruz. Tem como isso se dar? Sim, de várias formas. Aqueles que não conhecem andam em desprezo, né? E aqueles que já foram separados, escolhidos, batizados por causa da decorrência de pecados, né? Maldições, acaba não entendendo o privilégio que temos sobre nós. Esse privilégio nos dá acesso imediato àquele que tudo pode e tudo nesse relacionamento quer fazer conosco e através de nós. Eu costumo dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém, mas ele ama compartilhar. Você entende essas verdades? Então bora lá? Livro de Isaías 5:4 vai trazer um cenário de relacionamento. Aqui Isaías vai retratar esse relacionamento de Deus com Israel, de Deus com a sua noiva. Oh glória! Nós temos esse privilégio de tomar essas verdades sobre nós também, né? Oh glória! Por causa de Cristo Jesus, nós temos esse acesso, nós temos essa revelação e podemos desfrutar. Seja bem-vinda, Dani, em nome de Jesus. Hoje eu cheguei mais cedo, amém? Nós podemos desfrutar dessas verdades. Livro de Isaías 5:4 vai estar retratando esse ambiente de relacionamento, onde o próprio Deus é o jardineiro.
é um ambiente, é um jardim, aonde nele Deus liberou perfume, sua essência. Você entende essas verdades? Os seus atributos. Bora lá ler? Isaías 5,4 vai estar falando sobre a parábola da vinha. Então, vamos aprender aqui com essa revelação que Deus, dando continuidade ao último tema que estivemos aqui junto, vai nos levar. Olha só, 5,4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu já não tenha feito? Tudo já está pronto, tudo já está pronto. Pela fé nós podemos nos apropriar. Não tem nada que eu e você venhamos apresentar o Senhor que venha nos surpreender. Tudo que esperamos no Senhor já está pronto, através do sacrifício da cruz. Uau! No primeiro jardim houve a queda de Adão e Eva. Meu Deus, houve a permissão, a tirada, da cerca, da proteção, porque é isso que o pecado faz, trazendo tantos danos para nós, para o seu povo. Porém, o segundo Adão perfeito, jardineiro perfeito, nos deu o livre acesso novamente para nos relacionarmos com esse Deus. Uau, preste atenção em algo. Neste ambiente de relacionamento, nós precisamos entender que através do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, o Senhor espera frutos, atos de justiça, frutos de arrependimento. O verdadeiro Adão, o último, não haverá outro, ele é o único, o Filho de Deus, nos reposicionou nesse jardim. Jardim esse que tinha sido invadido pelas raposinhas, pelo fruto da desobediência, pelo fruto da apostasia de Israel. Um Deus que dava tudo, liberava tudo, cuidava dos seus com tanto amor, porém houve ingratidão nesse relacionamento. Israel não discernindo, os feitos do Senhor, caía em pecado, caía em desobediência. E eu quero levar você a refletir sobre algo. Sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa live ruminando a palavra que foi liberada no dia de hoje, na nossa consagração. Ela se encontra no livro de Isaías 5,4, onde o dono da vinha nos atrai através do Espírito Santo para um relacionamento íntimo, para que assim venhamos ter e liberar não só para o Senhor, mas para todos à nossa volta, atos de arrependimento, atos de justiça, sermos a extensão de quem esse Adão perfeito é. Eu estou falando de Cristo Jesus, que Cristo Jesus hoje venha te tocar, que Cristo Jesus hoje, o segundo Adão que morreu por mim e por você, que morreu, que se entregou em sacrifício de amor, para que tivéssemos de volta, esse livre acesso de nos relacionarmos com Deus. O que Deus espera desse relacionamento? Frutos de retidão, porque nesse relacionamento nós podemos ter qualidade de vida. Profetiza, como vamos ter qualidade de vida diante de tanta maldade, diante de tantas situações adversas que se dão à nossa volta, como se não houvesse um Deus? Essa é a colheita. Israel teve uma colheita. Deus liberava nesse jardim a sua justiça, o seu amor, o seu caráter, o seu coração. Mas Israel, em tempo e fora de tempo, dava as costas para o Senhor. Andavam, se relacionavam uns com os outros, como se não houvesse o dono da vinha. Vinha é lugar de darmos frutos de justiça, de amor, da bondade que há em Cristo Jesus. Deus escolheu eu e você para ser extensão dessa verdade. Mas por que isso tem se dado de uma maneira tão errônea nos dias atuais? O fruto, do egoísmo, o fruto do imediatismo, o fruto
dos desejos da nossa carne, do nosso humanismo. Muitas das vezes nos pautamos naquilo que pensamos. A palavra vai dizer: maldito o homem que confia no homem. E isso é sobre a nossa avaliação, a nossa análise humana sobre as situações. É sobre isso que ele está falando. Ele não está falando tão somente em relação ao outro, que em muitas situações não cumpre voto, não se relaciona de maneira saudável com a gente. Isso acontece, mas não é sobre essas verdades que Deus está falando. Ele está falando sobre o homem que confia na sua própria sabedoria terrena, quando a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto está como aquela que grita sobre as praças, buscando quem queira desfrutar dos frutos, amém? Da sabedoria do céu. Essa sabedoria do céu está disponível aí para você. De repente você, diante de situações, de fatos, de crises, de conflitos, se encontra perdido, sendo a vinha. Você é a vinha. Permita o jardineiro falar. Permita o jardineiro se manifestar, esse jardineiro. Cristo, Jesus, o dono da vinha, produz em nós, através do seu Espírito Santo, inspiração, instrução contra o pecado e o juízo. Sim, o Espírito Santo carrega essa obra eficaz para nos dar fim de paz e de bênção, é o que as Escrituras dizem. E Deus está falando aqui, Isaías está falando aqui, através, da profecia, que Deus está falando com esse povo: que poderei eu fazer mais além daquilo que eu já fiz? O sacrifício já se deu. Seja bem-vindo, Luciano. Seja bem-vindo, Alexandre. O sacrifício já se deu. Então se aproprie, não ande como se não houvesse um Deus sobre a sua vida. Não pense que o nosso Deus está indiferente. Ele só nos busca nesse relacionamento. Estamos falando aqui da parábola da vinha, dando continuidade, falamos tanto, no livro dos cânticos, a importância desse relacionamento. E aqui em Isaías 5:4, Deus continua falando sobre os seus feitos, sobre o seu amor, sobre tudo que Ele já realizou sobre a noiva. Não venhamos andar como aqueles que não houvesse um Deus sobre a sua vida. Permita o dono da vinha te governar. Permita o dono da vinha ser seu Senhor, não só seu Salvador. Permita Ele ser o vivo e o único caminho, conduzindo os seus pés, sua vida. Porque nesse único e vivo caminho que esse jardineiro, segundo Adão perfeito, nos permite ter em Deus, são caminhos de vida, de bênção, de paz. Então eu já quero aqui liberar sobre a sua vida um dia de paz, um dia de expectativa no Senhor. Que a sua fé venha a ser edificada, que a sua fé venha a ser, levada, a esse nível, te levando a entender que o dono da vinha tem todos os recursos, que o dono da vinha tem toda a liberação de bênção, de paz, de verdade, de sabedoria para te conduzir no dia de hoje. Amém? Agarre a sabedoria, tome a sabedoria como seu alimento diário, e você vai ser bem sucedido em tudo. O que o Senhor esperava de Israel aqui: atos de retidão, atos, de gratidão. Mas o pecado, muitas das vezes nos leva a ser esse ser, egocêntrico, esse ser vaidoso, e isso traz tantos danos. Quando Deus, através de Cristo Jesus, presta atenção nisso, nos leva para esse nível e esse padrão de relacionamento. E eu já quero que você aqui entre em concordância comigo. Você que já é batizado, você que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é tempo de trazermos purificação, santificação para esse jardim. Esse jardim é a casa favorita de Deus. Esse jardineiro quer ter relacionamento comigo e com você. Esse jardineiro, como foi no início,
quer pela manhã receber a nossa adoração, a nossa primícia e liberar dos altos céus tudo aquilo que o Pai tem de bom sobre as nossas vidas. Pode o Senhor oferecer para mim e para você, diante das nossas petições, pedra quando pedimos pão? Pode o Pai, o nosso Senhor, liberar serpente quando nós, a igreja, pedimos peixe? Pode esse Pai não saber, não discernir o que é bom para os seus filhos? Principalmente esses que discernem essa verdade. Tome essa verdade para que o seu interior seja tomado pela fé, primeiro pela paz e por todos os recursos que vêm dos altos céus sobre você. É dos altos céus que recebemos o que é puro, o que é de boa fama, o que é genuíno e o que é verdadeiro. Este Deus que está nos altos céus não sofre variação, nele não há crise, nele não há oscilação em seu ser e o seu caráter. E há prazer em Deus, há alegria em Deus, abençoar os seus filhos. Há alegria, há gozo em Deus, em ter relacionamento, em tornar o meu jardim, o seu jardim, a sua casa favorita. Então vamos encerrar aqui com uma verdade. E eu quero que você dê glória aí, eu quero que você dê um amém aí, eu quero que você se manifeste aí, porque é por fé, não é porque merecemos. Todas as vezes que formos nos apresentar diante do Senhor, primeiro, venhamos entender que nós somos esse jardim, nós somos essa vinha. Primeiro ponto. Segundo ponto, venhamos ter a fé e o discernimento que não estamos só. O Espírito Santo habita dentro para nos instruir, para nos inspirar contra todo o pecado, contra toda situação que pode nos afastar das bênçãos do Senhor. Terceiro ponto, não nos apresentemos diante do Senhor como aqueles que não discernem o poder da cruz. Você que discerne o poder da cruz, quando você for se aproximar do Senhor, se quebrantar, se lançar para entregar a Ele o seu dia, sua vida, suas causas, as situações que você vem atravessando. Ei, entre com ousadia e intrepidez, entendendo que nesse jardim, o último, o segundo Adão, o jardineiro, que é Cristo Jesus, é perfeito. E esse ambiente é um ambiente seguro, esse ambiente é um ambiente de amor. Então Ele sabe lidar com as nossas imperfeições, com os nossos medos, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas limitações. O que importa é nos lançarmos, e preste atenção nisso. Você que se encontra frágil na saúde, você que se encontra passando por dificuldade em seus relacionamentos, você que se encontra em crises de repente financeira, você que de repente está passando por conflitos, guerras, ataques na sua mente, preste atenção no que Paulo nos instrui. Nós somos o jardim e hoje, nesse tempo aqui, Deus tira a cerca. A consequência do pecado é Deus se afastar. Mas hoje, através de Cristo Jesus, nós temos a proteção, o zelo de Deus sobre nós através do seu Espírito. A palavra de Deus vai dizer que em tempo e fora de tempo, Ele envia exércitos de anjos para nos servir. Existe uma nuvem de testemunha, amém? Que trabalham em unidade com os céus. Para que eu e você desfrute de todo o benefício da cruz. Você que é o jardim, você que é a morada, você que está entendendo o que é ser a noiva, se apresente diante da cruz com ousadia e intrepidez, não pedindo, último ponto aqui, não pedindo, trazendo a existência. Senhor Jesus, eu me apresento diante da cruz, porque na cruz o Senhor já venceu, não tem nada que o Senhor venha fazer agora, Ele já fez, já está tudo pronto. É pela fé que nos apropriamos. Muitos não têm essa verdade revelada, de repente pode ter através da sua vida, de repente muitos à sua volta vai ter essa verdade revelada através dos frutos da sua fé,
dos frutos da sua fé nessa verdade, que vão te levar a dar testemunhos. Ó, foi pela misericórdia, olha só, foi pela graça, olha só, foi por esse amor imensurável da cruz, que hoje na minha enfermidade, que hoje na minha doença, no corpo, no físico, eu recebi a cura. Foi pelo amor e pela cruz que Deus tomou toda a minha miséria. Eu era uma pessoa que vivia de migalha, mas hoje eu vivo a prosperidade de Deus. E falar da prosperidade de Deus é ter contentamento em tudo que Ele nos libera, é ser diferente daquele povo que no deserto recebia roupas que não envelhecia, tinha os seus pés calçados, tinha comida, alimento vindo do próprio Deus, e eram egoístas, murmuradores. A igreja que discerne o que eu estou liberando hoje aqui se torna uma vinha de excelência, onde as raposinhas não terão lugar. Profetizo o que é as raposinhas nas escrituras: influências que o pecado provoca para nos tirar. O único objetivo das raposinhas, do inimigo, é nos tirar do jardim. O único intuito, não duvide disso, o único intuito do inimigo através do pecado, quando ele tem brecha, é nos arrancar, é nos tirar desse ambiente de relacionamento com Deus. Porque é nesse ambiente que nós desenvolvemos intimidade, e aquele que desenvolve intimidade, a sua fé se torna uma fé extravagante, extraordinária, única em seus feitos. Você precisa acreditar nisso. Deus escolheu a todos para abençoar, mas como Ele, sendo o cabeça, buscando o corpo na vinha, pode abençoar todos. Amém? Precisa haver a presença da noiva aqui. Eu preciso comparecer a esse encontro. Eu preciso levantar os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem só o nosso socorro? Não. Vem as bênçãos do Senhor sobre nós. Deixa eu falar algo aqui também para você sobre as bênçãos que vêm de Deus. As bênçãos que vêm de Deus não se limitam tão somente naquilo que eu espero ter ou ganhar. Não. As bênçãos de Deus é a permissão para vivermos milagres. As bênçãos que vêm dos altos céus sobre a minha e a sua vida é a permissão de vivermos algo que só pode vir de Deus. Sabe aquilo que é impossível ao homem? Sabe? E eu quero falar também aqui sobre a sabedoria divina, que não se compara ao conhecimento que o homem deve buscar, porém não se pautar nele e se firmar na sabedoria dos céus. São sobre essas virtudes que eu estou falando. Então, quando nós nos colocamos diante da cruz, na autoridade do nome de Jesus, os céus quer liberar, além daquilo que podemos produzir. Você já parou para pensar nisso? Não são gotas de virtude sendo liberada através da minha fé. Não. É liberação contínua desse rio e dessa verdade te alcançando hoje aí, contra doenças, contra enfermidades, contra consequências do pecado, quebrando maldição, te trazendo a paz, te trazendo a alegria, te trazendo a abundância de tudo aquilo que o Pai tem para os seus filhos. Receba essa verdade no dia de hoje e blinde o seu jardim, cultive a sua vinha, blinde, amém? Porque ela é o lugar favorito de Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E mais. Que Deus te abençoe muitíssimo. E que te leve a sentir a alegria, a paz de ter um Deus tão maravilhoso que em tudo quer nos ter perto. Aqui nesse versículo nós vamos ver Deus cumprir a sua justiça contra as injustiças que cometiam Israel. Deixa eu te falar algo. Tudo que Deus permite, muitas das vezes, o seu povo viver e passar é nada mais, nada menos do que fruto da nossa desobediência, a consequência da desobediência. Mas sabe o que é lindo? Se como vinha nos colocamos como dependentes, se como vinha quebrantamos o nosso coração diante dos delitos e danos e pecados, Ele nos leva a aprender com os nossos erros, com os nossos pecados,
para não errarmos e não pecarmos nunca mais. Esse é o privilégio de sermos a noiva. Este é o privilégio de estarmos diante da face desse Deus que nos vê no secreto. Que Deus abençoe o seu dia e que todos os recursos da cruz te alcancem, trazendo alinhamento com os céus e a sua vida. Amém? Receba essas verdades e seja edificado. Mas eu quero te pedir mais. Busque edificar pessoas à sua volta. Busque estender essas verdades a muitos que estão num caos, sabe? Vivendo como se fosse uma terra abandonada, vivendo como se fosse uma terra seca, privada de água. Permita-se ser extensão desse jardim. Você tem delícias para liberar, creia nisso. Você tem rios, você tem águas para o ermo, para o vazio, para a sequidão de muitas pessoas à sua volta. Seja como o jardineiro. O jardineiro aqui é Cristo, o servo que veio para servir a muitos, o servo que veio reconectar todos aqueles que têm fé ao Pai dentro desse relacionamento. O acesso foi liberado, só nos basta acreditar, nos sujeitarmos e crermos que Ele está se movendo em nosso favor. Deus tem prazer, escute isso, alegria em nos abençoar, em nos ver pleno, em nos ver inteiro. Amém? Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é amor e nada em nós pode mudar isso no ser de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo permita a face do Senhor brilhar sobre a sua. Que o Espírito Santo te inspire, que o Espírito Santo te venha te instruir, né? Não é verdade? A transbordar aonde Ele te permite estar. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia de bênção, de paz, crendo que essa palavra é viva e eficaz para nos dar o fim que merecemos em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Deus te abençoe. Amém? Amanhã tem mais.